A paz do Senhor, classe juniores. Hoje nós iremos falar a nossa lição número 4 da nossa Escola Bíblica Dominical da Congregação Campos de Jordão, da nossa Assembleia de Deus aqui em Coraci. Mas antes, vamos orar ao Papai do Céu? Papai do Céu, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de aprendermos mais sobre a Tua Palavra, Senhor. Abençoa nossas mentes, nos dá entendimento, nos dá sabedoria para entendermos, Senhor, os Teus ensinamentos, aquilo que Tu queres que esteja em nossos corações, Senhor. Fica conosco nesta aula, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Nossa lição número 4 da classe juniosa, onde aprendemos a palavra. Onde será que a gente aprende a palavra, né? Nosso memorizando está assim, fala assim: põe em prática tudo o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá paz estará com vocês. Filipenses capítulo 4, versículo 9. O que significa isso, crianças? Que Deus, Ele quer que não apenas nós escutemos a palavra dele, mas que isso seja parte da nossa vida, da nossa rotina, da nossa prática. Não adianta apenas eu ler a Bíblia, eu saber o que eu devo fazer, mas eu não fazer, né? Assim não dá. Seria a mesma coisa, eu leio lá na Bíblia os 10 mandamentos. Honrar o pai e a mãe e obedecer. Eu li na Bíblia, eu sei que está lá. Eu já tenho isso gravado na minha mente, mas eu não faço. Não adianta, né, criança? Então, Papai do Céu, Ele nos dá a oportunidade de aprendermos da sua palavra, dos seus ensinamentos, e que isso também não esteja apenas na nossa mente, mas que nós pratiquemos isso, que isso seja parte do nosso dia a dia, né? Isso sim fará a diferença, né? E fala que o Deus de paz, e o Deus que nos dá paz estará com vocês, né? Vamos lá? A nossa história está no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 14 ao 17. Eu vou ler aqui com vocês, tá bom? Na minha Bíblia diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que, desde a tua meninice, sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O que isso tem a ver com a nossa lição, né? E essa é a segunda epístola do apóstolo Paulo ao nosso amigo Timóteo, né? Porque, olha, nosso apóstolo Paulo, ele foi chamado por Jesus, pelo nosso Senhor, para anunciar o evangelho para todas as nações, né? Vocês se lembram que antes ele era o Saulo, que perseguiu os cristãos, mas ele passou por aquela conversão, onde ele reconheceu que Jesus era o Salvador, que Jesus era aquele que libertava. E a partir daí, crianças, ele não teve mais medo. Ele, em vez de perseguir os cristãos, ele se tornou um dos cristãos e começou a falar de Jesus para várias nações. E ele fez muitos discípulos. O que são discípulos, crianças? Discípulos são aquelas pessoas que aprendem com alguém, né? Jesus teve os seus discípulos, eram as pessoas que aprendiam com Jesus. E Paulo também fez muitos discípulos pelos lugares que ele andou. Paulo fez 3 grandes viagens missionárias. Se vocês tiverem aquelas Bíblias, né? Deixa eu ver se na minha tem aqui, que tem, olha aqui. Tem, olha. Primeira viagem de Paulo, segunda viagem, terceira viagem. Ele fez 3 grandes viagens missionárias. E nessas viagens, ele passou por muitos lugares, né? E dentre esses discípulos, ele formou um chamado Timóteo. Aqui ele escreveu uma carta, porque quando se vocês estudarem a Bíblia, né? Nós vamos estudar a divisão da Bíblia, na parte lá do Novo Testamento, naquelas cartas
os livros que foram escritos pelo apóstolo Paulo foram cartas que ele escreveu a determinadas nações, né, a determinados povos, como lá o livro de Romanos foi escrito ao povo de Roma, os romanos, os coríntios, ao povo de Coríntio. E também, no caso de Timóteo, foi uma carta escrita ao Timóteo, né, com ensinamentos dados por Deus, assim como a carta escrita a Tito. Então, são as epístolas paulinas, eram cartas escritas por Paulo a um povo ou uma pessoa, né? Então, nessa carta, nesse livro, Paulo dava algumas instruções para o amigo Timóteo, né? Eles estavam distantes. Então, naquele tempo, não tinha e-mail, não tinha Facebook, Instagram, não tinha celular para a gente ligar, oi, Paulo, oi, Timóteo, como tá? Então, eram através de cartas que eles se comunicavam. Então, por essa razão, as mensagens, olha só, crianças, demoravam um bom tempo, né, para chegar. Opa, olha só, desculpa, tá aqui. Demorava um bom tempo para chegar através das cartas. Nem existia um livro, né, como a gente conhece hoje em dia, era através dos rolos, né? Assim que eram as nossas escritas antigamente. Então, Paulo escreveu a Timóteo porque ele estava preocupado. Ele soube que Timóteo estava passando por dificuldades no seu ministério. Então, o apóstolo Paulo escreveu essa carta para encorajar Timóteo, para que ele não tivesse medo. E, com o exemplo, aprendemos que o verdadeiro mestre se importa com seus alunos, porque Paulo foi o mestre, foi o professor de Timóteo. Então, ele se importava com o aprendizado, com o ensino, com que Timóteo havia aprendido, que ele colocasse em prática aquilo. Então, antes de ser o famoso apóstolo Paulo, Paulo foi discípulo, né? E a missão era fazer pessoas serem discípulos também para aprender mais sobre o Evangelho de Jesus e falar isso para o mundo inteiro. Olha só, a missão do apóstolo Paulo era que ensinar os crentes, né, fazer mais discípulos. Essa era a missão do apóstolo Paulo. Lá em 1 Coríntios 11:1, o apóstolo Paulo fala assim, né? Sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Por quê? Assim, o cristão tem que ser alguém que segue os ensinamentos de Cristo. Ah, eu sou cristão. Não, cristão não é só um rótulo, não. Não é um título. Você é cristão porque você aprendeu os ensinamentos de Cristo na Bíblia e segue esses ensinamentos, né? Mas a história de Paulo e Timóteo não começou ali com aquela carta, começou muito antes. Por quê? Então, quando, numa das viagens de Paulo, ele conheceu Timóteo, né? Timóteo ouviu a pregação do Evangelho, acreditou, quis essa salvação para a vida dele e ali foi batizado. E a partir daí, Timóteo conquistou a confiança, começou a aprender, a conhecer mais a palavra e a aprender mais de Deus. Ele queria aprender mais com Paulo, com o seu professor, para ele também poder ensinar para as outras pessoas. Timóteo viu Paulo ser apedrejado, Paulo ser perseguido, Paulo ser preso. Mas mesmo assim, Timóteo não teve medo, ele não abandonou a fé, ele perseverou, porque ele queria seguir a Cristo. E ali ele via que Paulo estava suportando as aflições deste mundo. Paulo não desistia da fé, e aquilo era um exemplo para Timóteo também. Paulo ensinou a Timóteo a nunca esquecer do que aprendeu quando era mais novo, como ele fala aqui, que ele aprendeu na sua meninice. E que isso fosse uma inspiração para a vida dele, né? Porque esse ensino que Timóteo teve desde quando era novo, desde quando era garoto, isso ia direcioná-lo para o caminho que Deus queria para ele. Olha só, era a direção certa para ele realizar boas obras. Então, que Timóteo se lembrasse das coisas ensinadas pelo apóstolo Paulo. Hoje em dia, nós crianças também temos professores assim como Timóteo teve. Timóteo teve o apóstolo Paulo que lhe ensinou. E nós crianças, quem nos ensina hoje? Temos os nossos pastores, temos os professores da escola dominical, do culto da noite, os nossos papais também que nos ensinam sobre a palavra de Deus. Porque
é assim. Nós somos discípulos de Cristo, nós devemos também ensinar, falar. Então, crianças, não adianta apenas eu aprender, né? Eu também tenho que... você pode ler a Bíblia, né? Pode ouvir as coisas, mas tem que ter alguém para lhe ensinar. Já pensou, você agora está nesse período de estar em casa, né? Estão estudando em casa? A gente sente falta do professor, né? Às vezes o professor manda um conteúdo para estudar, a gente fica com dúvidas. Se o professor não fizer uma aula online, não fizer uma chamada de vídeo ali pelo WhatsApp, alguma coisa, a gente pode ficar com dúvida. Então, tem que ter um professor para isso, porque são pessoas que já estudaram um pouquinho mais e sabem um pouquinho mais que a gente. Então, para nos orientar, porque às vezes a gente pega ali uma palavra ali da Bíblia, a gente não entende muito, então tem que ter alguém para nos explicar. Pode ser o pastor, pode ser o professor da escola dominical, pode ser seu papai, sua mamãe, seu tio, alguém que já tenha passado, estudado aquilo, né? E olha aqui, eu vou perguntar para vocês, qual o melhor lugar para nós aprendermos a palavra de Deus, né? Pode ser sozinho? Como falei, pode ser, mas é bom termos alguém para nos orientar, para nós entendermos. Assim como na escola, nós temos o nosso livro, nós estudamos, às vezes tem algumas dúvidas, né? A palavra de Deus, às vezes, pode não parecer clara na primeira leitura, então é bom que tenha alguém para lhe esclarecer, para lhe orientar, né? Então, Deus capacita pessoas para que elas sejam professoras, para que elas expliquem da palavra de Deus a quem precisa ouvir, né? Que Deus abençoe. Por isso que fala o lugar onde nós aprendemos a palavra de Deus, né? Vamos lá ver a nossa lição, né? Nossa lição aqui. Primeiro, encontre os 7 erros na figura. Ligue os versículos às suas referências bíblicas. E, na terceira, complete as frases de acordo com a lição. Crianças, não deixem de ler a lição durante a semana, é muito importante. Todas as respostas das perguntas estão aqui. Se tiverem dúvidas, falem com o papai, com a mamãe, com o tio, vovó, vovô, com quem tiver na sua casa, tá? Se tiver uma dúvida maior, pode chamar a professora, tá bom? Mas não deixe de estudar a sua lição durante a semana, de aprender a palavra de Deus, tá bom? Que Deus vos abençoe, vos fortaleça e não deixe de estudar a Bíblia, que é muito importante nós aprendermos mais de Deus, tá? Que Deus esteja com vocês, crianças, até a nossa próxima aula. Paz do Senhor.